A paz do Senhor, primários, tudo bem? Chegamos ao fim mesmo da nossa revista. Hoje nós vamos ver a segunda parte da revisão. Assistam com muita atenção, porque depois eu vou colocar um quiz lá no grupo para vocês fazerem as atividades. Combinado? Então, preste atenção, vamos lá. Nós vimos na revista, na lição 7, que Davi era muito talentoso. Ele sabia tocar um instrumento muito difícil de ser tocado. Quem lembra? A harpa. Davi tocava a harpa e ele era conhecido naquela região pelo seu talento. A Bíblia nos diz que o rei Saul já não agradava mais a Deus e que Deus havia o deixado. E que da parte de Deus tinha vindo um espírito maligno que o atormentava e ele ficava muito doente. Ele ficava muito mal, muito triste e os funcionários dele, os servos do rei, ficaram pensando o que fazer. Então eles lembraram que Davi sabia tocar harpa e pensaram, vamos chamá-lo para tocar harpa para o rei, assim o rei vai melhorar. E Davi veio e tocou para o rei Saul, e o rei Saul ficou tão feliz com a música, com o louvor que Davi tocava, que ele melhorou e o espírito mau foi embora. Então ele pediu ao pai de Davi, a Jessé, que deixasse Davi morando com ele lá no palácio e tocando para ele. Então todas as vezes que o espírito mau vinha sobre o rei Saul, Davi tocava sua harpa e o espírito mau ia embora. Certa vez, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus e havia um gigante de quase 3 metros de altura que desafiava eles todos os dias e eles estavam amedrontados. Ninguém queria enfrentar aquele gigante enorme. Mas o pai de Davi mandou que Davi fosse levar um lanche para os seus irmãos e que trouxesse notícia, porque os irmãos de Davi estavam lutando naquela batalha e o pai de Davi estava muito preocupado, porque eles já estavam acampados há muitos dias e ele não tinha notícias. Então Davi chegou lá e ficou sabendo que daquela afronta daquele gigante e ele ficou indignado. Quem é esse circunciso para falar mal do nosso Deus? E ele mostrou toda aquela indignação. E o rei Saul ficou sabendo que Davi queria lutar contra aquele gigante. Ele até o aconselhou a não fazer aquilo, porque Golias, o gigante, era muito famoso por ser forte, por ser destemido, e ele era enorme. Mas Davi não teme medo. O rei Saul emprestou a armadura para ele, mas a armadura nem serviu. Então ele jogou aquela armadura para lá e pegou 5 pedrinhas no riacho, colocou na sua funda e foi lutar contra o gigante. Chegando lá, o gigante zombou de Davi, porque Davi era pequenininho, mas ele nem se importou. Ele colocou a pedra na funda, girou e acertou bem no meio da testa do gigante, que caiu e foi morto. E essa foi uma grande vitória de Davi. Depois da batalha contra o gigante Golias, Davi ficou muito famoso e muito conhecido. E estavam todos reunidos na casa de Saul e Davi também foi convidado para ir até a casa de Saul. Chegando lá, ele conheceu a Jonatas. Jonatas era filho de Saul e a Bíblia nos diz que dali surgiu uma grande amizade. E Jonatas ficou admirado com Davi e Davi da mesma forma com Jonatas, que Jonatas também era um guerreiro muito valente e um homem de valores. Então Jonatas pegou a sua capa, o seu cinto, a sua espada, seus objetos de valor e deu para Davi, num sinal de que ele era bem-vindo e selando aquela amizade. Depois de derrotar o gigante Golias, Davi ele subiu rapidamente. O rei Saul colocou ele como comandante de um de seus exércitos. E um dia, voltando de uma dessas batalhas, vitoriosos, as mulheres da cidade vieram cantando e dançando, mas elas cantavam assim, que Saul havia matado milhares, mas Davi havia matado 10 milhares. E o rei Saul ficou tomado de inveja, ele ficou muito enfurecido, de maneira que aquele espírito mau veio sobre ele novamente. E os seus servos chamaram a Davi novamente para tocar para o rei Saul. Mas o rei Saul tinha colocado no seu coração
que queria matar a Davi. E ele atirou uma lança contra Davi 2 vezes. E Davi teve que se desviar e fugir da presença do rei Saul. Então o rei Saul pegou a Davi e mandou ele para um exército bem longe, para que ele não visse ele mais, pois ele estava com muita inveja de Davi e ele estava se sentindo ameaçado pela presença de Davi. Por muito tempo, Davi lutou no exército do rei Saul, mas um dia o rei Saul e seus filhos perderam a vida em uma batalha. Então, Davi se tornou rei de Judá e depois de todo Israel. O povo veio chamá-lo, convidá-lo para ser rei, e ele se tornou rei de todo Israel. Ele esperou cerca de 15 anos, depois de ter sido ungido rei lá por Samuel, lá na casa do pai dele, e até que ele se tornou rei. Então, o povo ficou muito feliz com aquele reinado. O povo amava muito a Davi e ficou muito feliz com o reinado de Davi. E até os reis vizinhos demonstraram sua alegria mandando presente. O rei de Tiro mandou presentes, mandou materiais de construção e homens para construir uma casa para o rei Davi. E ele chamou Casa de Davi, um lindo lugar onde ele morava. E assim, Davi soube que o Senhor havia confirmado o seu reinado, porque aquela promessa que o Senhor fez quando Davi ainda era pequeno havia se tornado realidade. E agora Davi era rei de todo Israel. Davi era rei e tinha um palácio, mas estava faltando uma coisa: a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor no meio do povo. Ela não estava com Davi. Ela estava na casa de um homem chamado Abinadab, que tomava conta da arca já havia muito tempo. Ele e seus filhos, Uzá e Aiô. Então Davi reuniu um exército e foi até a casa de Abinadab para buscar a arca. Os filhos de Abinadab resolveram seguir o exército de Davi até Jerusalém, escoltando a arca. Mas, em um momento, um dos bois tropeçou e a arca quase caiu, e Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, e ele morreu imediatamente. Todo o exército e todo o povo ficou morrendo de medo, inclusive Davi. Então eles levaram a arca para um lugar ali perto e deixaram ela ali por cerca de 3 meses. Só depois o rei Davi viu que a casa daquele homem tinha sido abençoada e voltou para buscar a arca. E houve grande festa, e a festa foi muito grande, com muita música e todo o povo reunido, cantando e dançando e fazendo muita festa. Mas dessa vez eles obedeceram, eles fizeram tudo da maneira certa. E Davi havia preparado uma tenda especial para colocar a arca, e a arca da aliança ficou no meio do povo de Israel. Davi havia prometido ser bondoso com todos da família de Jonatas, mas ele não sabia se ainda existia alguém vivo. Então ele procurou saber e encontrou Mefibosete, filho de Jonatas. E ele convidou Mefibosete para vir e comer junto com ele, para vir morar em Jerusalém. E ele convidou Mefibosete para vir comer no palácio, para ficar perto dele, morar em Jerusalém, e devolveu a Mefibosete tudo que era de seu pai, todas as terras, tudo que era do pai dele, que havia pertencido a Saul, e a seu avô também, né? A Saul e a Jonatas. Ele entregou Mefibosete e colocou um homem para tomar conta de tudo, porque Mefibosete era manco, ele era aleijado dos pés, devido a um acidente que ele sofreu quando ele era pequeno. Então o rei Davi deu tudo que era do seu pai, de e do seu. Então Davi deu tudo que era de Jonatas, seu pai, e de Saul, seu avô, para Mefibosete, e reservou um lugar à mesa para ele junto com seus filhos. Ele devolveu tudo, as terras, os animais, para que Mefibosete pudesse sobreviver e fosse feliz, porque Davi estava cumprindo uma promessa que ele fez quando o pai de Mefibosete era vivo, quando Jonatas era vivo. Davi não se esqueceu dessa promessa e ele não agiu como se aquilo fosse uma caridade. Ele estava fazendo justiça,
porque tudo aquilo realmente pertencia a Mefibosete, que era filho de um príncipe. Mefibosete era filho do príncipe Jonatas. E a gente não podia esperar menos do rei Davi. Ele agiu com justiça, ele agiu com bondade. O rei Davi foi o maior rei de Israel. Ele foi muito abençoado. E nessa revista nós aprendemos sobre amizade, sobre bondade, sobre justiça, sobre obediência, sobre louvor. Louvor agrada ao Senhor. Nós aprendemos coisas valiosíssimas. Guarde esses ensinamentos no seu coração. Viu? E nós chegamos, enfim, ao nosso final. Gente, eu preparei um quiz que eu vou colocar lá no grupo. Entrem lá no link e respondam as perguntas e eu vou saber quem fez, tá? Vocês vão colocar o nome e eu vou receber quem fez e a pontuação. E aquele aluno que receber a maior pontuação no quiz, eu vou dar uma lembrancinha, tá? Vai receber um prêmio, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. E semana que vem nós vamos começar uma nova revista, tá bom? Beijão.